Bom dia, eu sou o professor Dr. Fernando Henrique Campos, docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mais conhecida como UTF-PR. E esse semestre disponibilizarei através de videoaulas a disciplina de Fundamentos de Programação, que é a disciplina mais básica em relação à programação de qualquer curso de informática, e também uma das mais importantes, pois é nela que o aluno aprende como dar instruções ao computador e também a desenvolver a lógica de programação. Conhecimento este que será necessário para diversas disciplinas em qualquer curso de computação. E diferentemente de outras videoaulas que apresentam um conteúdo superficial, estas videoaulas têm o objetivo de aprofundar o conteúdo através de listas de exercícios e resoluções. Enfim, vamos ao que interessa. A primeira aula abordará o tema Introdução ao conceito de algoritmos, sua importância e aplicações. Os objetivos dessa primeira aula são entender o que é um algoritmo, compreender qual a importância dos algoritmos nos dias de hoje e entender e elencar algumas das aplicações dos algoritmos. Atualmente estamos acostumados a trabalhar e lidar com aparatos tecnológicos diariamente, mas sem talvez nos importarmos com o funcionamento de um determinado aparelho. Por exemplo, você já se perguntou como é que funciona o GPS? Aquele aparelho maravilhoso de uso rotineiro em nossas vidas. Como ele consegue achar o melhor caminho? E variações do mesmo. Por exemplo, caminho mais curto, caminho mais rápido, com menos pedágios, e algumas vezes até verificar o trânsito antes de informar o caminho. E uma máquina de lavar, que está presente em praticamente todas as casas. Como é que ela sabe a quantidade de água necessária mediante a quantidade de roupa? E o tempo que a roupa deve ficar de molho? Lavagem, centrifugação, etc. Como é que ela faz isso? E jogos eletrônicos? Como eles funcionam? Como aquelas imagens aparecem para nós e deixam o jogo tão realista? Por exemplo, em um jogo de futebol, como aqueles jogadores conseguem pensar e tornar o jogo tão competitivo? Todos os exemplos anteriormente apresentados possuem no mínimo uma coisa em comum. Todos possuem suas funcionalidades a partir de um algoritmo. Mas o que é um algoritmo? Relatando a parte histórica, historiadores trazem divergências sobre a origem da palavra algoritmo, sendo a mais difundida devido ao sobrenome de Mohammed ben Musa al-Qasim, um matemático persa do século IX. Independente de sua real etimologia, a ideia principal contida na palavra refere-se à descrição sistemática da maneira de se realizar alguma tarefa. Então nós podemos definir um algoritmo como uma sequência de ações finitas que leva a um determinado objetivo. Para fixar a ideia de algoritmo, vamos analisar este exemplo. O que é isso? Sim, isto é uma receita de bolo. Mas o que ela tem a ver com algoritmos? Ou agora virou uma aula de culinária? Pois bem, vamos analisá-la. Se nós observarmos abaixo da descrição dos ingredientes, o que podemos observar? Vamos lá. Bata cenouras, o óleo e os ovos, misture o açúcar, a farinha e o fermento. Aos poucos, adicione o creme à mistura seca, mexendo até formar uma massa homogênea e assim por diante. Então, podemos observar que uma receita de bolo é a descrição de uma sequência de ações finitas que leva a um determinado objetivo, que nesse caso é o bolo. Então, através desse exemplo, podemos chegar à conclusão de que uma receita de bolo é um algoritmo para se fazer o bolo. Por quê? Porque contém a descrição detalhada e passo a passo de como se deve proceder para fazer um bolo. Podemos observar então que o conceito de algoritmo não tem a ver somente com computação, mas ele está contido no nosso dia a dia, pois qualquer atividade pode ser descrita como algoritmo. Por exemplo, para realizar a operação de saque do dinheiro em um banco, quais são os procedimentos necessários? Ou seja, qual é o algoritmo? Podemos escrever da seguinte forma: inserir o cartão, informar a operação de saque, informar o valor
e a senha e retirar o dinheiro e o cartão. Vamos a mais um exemplo. Como eu descrevo um algoritmo com o seguinte objetivo: chegar ao mercado? Dado o seguinte exemplo aqui, ó. Qual seria um algoritmo válido para chegar ao mercado de São Miguel? Podemos descrever dessa forma: siga em frente por 2 quadras, vire à direita e ande 3 quadras. Vire à esquerda e ande até o meio do quarteirão e chegamos ao mercado de São Miguel. Ok? Então esse é o algoritmo para chegar no mercado de São Miguel. Mas aqui eu coloco um questionamento importante. Existe somente um caminho? Não, existem vários. Por exemplo, alguns dos caminhos poderiam ser, por exemplo, ali no segundo quadro. Siga em frente por 1 quadra, vire à esquerda por 3 quadras, vire à esquerda e caminhe por 1,5 quadras. Também chegaríamos, não chegaríamos? Olha ali no terceiro quadro. Siga em frente por 1 quadra, vire à direita por 2 quadras, siga em frente por 1 quadra e vire à direita por 1 quadra. Vire à esquerda e caminhe por meia quadra. Chegaremos também ao mercado de São Miguel. Então, observe que não existe somente um algoritmo correto. Diferentes algoritmos podem levar à mesma ação, solução ou finalidade. No entanto, alguns podem ser mais rápidos ou demorados. Ou podem conter mais ou menos especificidades. Por exemplo, eu posso considerar o caminho para o mercado prevendo passar no banco antes. Isso alteraria meu algoritmo sensivelmente, mas o seu resultado ainda seria chegar ao mercado. Então, falando agora de computação, para a ciência da computação, o conceito de algoritmo foi formalizado em 1936 por Alan Turing, aquele famoso pela máquina de Turing, e Alonzo Church, que formaram as primeiras fundações da ciência da computação, sendo esta formalização ou definição para algoritmo que eles criaram. Um algoritmo é um conjunto não ambíguo e ordenado de passos executáveis que definem um processo finito. Ou seja, o conceito é o mesmo que vimos, tá? Só que com outras palavras. Até aqui tudo certo, mas eis vem a grande questão. Por que devemos aprender algoritmos no curso de ciência da computação ou em qualquer outro curso relacionado à computação? O fato é que computadores não conseguem resolver problemas sozinhos. Eles simplesmente fazem o que são programados para fazer. E quem deve fazer essa programação é um ser humano. Visto que o computador não entende a linguagem humana, para realizar a comunicação entre homem e máquina é necessária uma linguagem específica. E para isso foram criadas as linguagens de programação. Mas mesmo estas linguagens utilizam uma lógica para serem escritas. E é aí que entram os algoritmos. E como vimos, um algoritmo nada mais é do que instruções que mostram passo a passo os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa. Então, da mesma forma que temos que aprender inglês para conversar com o americano, devemos aprender uma linguagem de programação para conversar com o computador e dizer o que o mesmo deve fazer ou programá-lo. No entanto, a disciplina de fundamentos de programação, assim como lógica de programação, não foca o aprendizado específico de uma linguagem de programação, mas sim o aprendizado da construção de algoritmos, porque um algoritmo pode ser traduzido para qualquer linguagem. Ficou um pouco confuso? Então vamos facilitar isso aqui, ó. Os senhores devem ter agora na mente 3 conceitos e talvez dúvidas sobre o que é cada um deles. Esses 3 conceitos ou 3 palavras são algoritmo, lógica de programação e linguagem de programação, certo? Repetindo, algoritmo, lógica de programação e linguagem de programação. Para que fique claro a diferença entre lógica de programação, algoritmos e linguagem de programação, tomaremos o seguinte exemplo. Suponhamos que você, sem o conhecimento prévio do idioma alemão, queira conversar com uma pessoa que só fala o idioma alemão. Você consegue estruturar suas ideias de forma clara
para fazer uma pergunta, responder um questionamento, estabelecer um diálogo com essa pessoa? Sim, claro. E o que falta então para poder falar com esse cidadão que só fala o idioma alemão? Somente aprender o idioma alemão, certo? Mas e se aparecesse uma pessoa que se fala somente japonês? A ideia é a mesma. Você só precisa aprender o idioma japonês porque a capacidade para estabelecer um diálogo você tem. Então, utilizando este exemplo, podemos fazer uma analogia, que é a seguinte: a lógica de programação é a capacidade de estruturar as ideias de forma clara para conseguir transmitir uma ideia. Enquanto a ideia que foi estruturada de forma clara está pronta para ser transmitida e entendida para a pessoa com quem você está conversando, é o algoritmo. E por último, a linguagem de programação seria o idioma no qual você gostaria de passar a mensagem. Entenderam agora? Então, resumindo, possuindo a lógica de programação, você consegue construir algoritmos, independente de qualquer linguagem de programação. Agora, dependendo da sua necessidade, você poderá traduzir seu algoritmo para qualquer linguagem de programação. Ou seja, caso você domine a lógica de programação, você estará capacitado a programar em qualquer linguagem, sendo necessário somente aprender as especificidades de cada uma delas. Complementando a aula, vamos observar onde os algoritmos estão presentes? Como vimos, eles estão presentes no nosso cotidiano, como os exemplos que vimos anteriormente: GPS, máquina de lavar, jogos eletrônicos. E além disso, existem aplicações inovadoras, nas quais podemos ver o poder de um algoritmo, como por exemplo, carros autônomos que são capazes de fazer trajetos e que passam por pedestres, ciclistas e semáforos, que não causam acidentes. Podemos ver diversas vezes em noticiários que a Google está há vários anos desenvolvendo carros autônomos, que andam sozinhos pelas ruas sem intervenção do motorista. O protótipo do carro da Google é bem compacto, possui espaço para apenas 2 passageiros. E o funcionamento é bem simples. Você só precisa entrar no carro, apertar um botão e dizer para onde quer ir. O carro começará a andar sozinho e mostrará o trajeto em uma tela no painel. Toda a parte de aceleração, freio e direção são controlados por um algoritmo, que recebe constantemente dados de sensores que são capazes de detectar objetos a uma distância de mais de 2 campos de futebol em todas as direções. E caso você perceba que algo está dando errado, há um botão para parar o carro. Mas os equipamentos são redundantes, ou seja, há 2 sistemas de freio, 2 de aceleração. Em caso de falha de um deles, o outro entra em ação. Nesse próximo exemplo, a United Parcel Service, mais conhecida por UPS, é uma das maiores empresas de logística do mundo, distribuindo diariamente mais de 14 milhões de encomendas em mais de 200 países. É como se fosse o correio brasileiro, mas com uma abrangência internacional. Ela entrega 14 milhões de encomendas por dia. E desde 2013, são algoritmos que definem a rota dos quase 100 mil carros, vans e motos que compõem a frota. Por conta da utilização desse algoritmo, são economizados por ano 8,5 milhões de litros de combustível e é deixado de emitir 85 mil toneladas de CO2 na atmosfera da Terra. Os algoritmos também ajudam a empresa a prever problemas mecânicos. Sensores instalados nos carros de entrega captam dados como ruídos do veículo, que alimentam um sistema de previsão de quando as peças devem falhar. Então, em vez de fazer a manutenção preventiva, o que acabava trocando algumas peças que poderiam durar muito mais, a UPS faz o quê? Ela troca as peças no momento preciso. E, segundo eles, isso acaba por economizar milhões. Então, vejam o poder dos algoritmos. Mais um exemplo aqui, ó. Algoritmos para ganhos na bolsa de valores. Esse exemplo é muito interessante. Determinados softwares de transações na bolsa de valores
Possuem algoritmos que prevêem alterações quase imediatas no preço das ações, levando em conta o quê? Índices internacionais, notícias de jornais, tweets de empresas e de diretores de empresas. E esses softwares vendem e compram ações em microsegundos. Por exemplo, se o objetivo é adquirir ações da Petrobras a R$ 34,20 e vendê-los a R$ 34,25, tem que ser rápido no gatilho. E esses softwares que possuem esses algoritmos são: um algoritmo alcança velocidade muito superior do que um ser humano fazendo isso. Mas isso também pode gerar alguns problemas. Por exemplo, em um problema que aconteceu em 2013, algoritmos que interpretaram um tweet errado levaram um tombo na bolsa estimado em 200 bilhões de dólares em apenas 3 minutos. Pessoal, 200 bilhões. Vamos entender aqui o que é que aconteceu? Então vamos lá, vamos analisar essa notícia aqui, ó. Como um tweet falso derrubou o mercado dos Estados Unidos da América. Então, a 1h05, o índice Dow Jones acumula alta de 134 pontos no dia. Isso em 23 de abril de 2013. A 1h07, um hacker invade a conta da agência de notícias, AP, e tuita: 2 explosões na Casa Branca e Obama está ferido. A 1h08, os algoritmos que leem tweets e tomam decisões automáticas disparam uma enxurrada de ordens para vender ações, o que produziu uma reação em cascata. A 1h10, a AP tuita que sua conta foi hackeada. O índice Dow Jones já acumula uma desvalorização estimada em 200 bilhões de dólares. A 1h14, após a confirmação de que a mensagem era falsa, o índice se recupera e a agência suspende sua conta no Twitter. Que catástrofe, não? Por conta da interpretação do tweet errado. Então, vamos ver algumas outras curiosidades aqui de algoritmos que se comportaram de maneira inadequada. Primeiro exemplo aqui, ó. Adeus, 440 milhões de dólares. Esta foi a perda da Knight Capital, empresa de transações de alta frequência, em apenas 45 minutos. No dia 2 de agosto de 2012, um bug na instalação de um software resultou na compra desordenada de milhões de ações por preços ruins. Ou seja, perda de 440 milhões de dólares. Nesse outro exemplo aqui denominado livro mais caro, a livraria Border Book botou um algoritmo para reajustar automaticamente o preço de um livro de moscas na Amazon, sempre que a concorrente mudava. Só que a concorrente fez o mesmo. Isso levou a reajustes infinitos e o livro chegou ao preço de 23,6 milhões de dólares. Exemplos interessantes, não é, pessoal? Olha o poder de um algoritmo. Da mesma forma que ele pode trazer muitos benefícios, pode trazer muitos malefícios também. Mas, no entanto, é bom frisar que este não foi um erro do algoritmo. Quem cometeu o erro foi quem desenvolveu, pois não previu determinados fatores externos. Esse exemplo, assim como outros, foram publicados pela revista Galileu em um artigo denominado Como os Algoritmos Dominaram o Mundo, o qual recomendo a todos. E a leitura está disponível nesse link que vocês podem ver e vai estar disponível aí embaixo para que vocês possam acessar. Então, finalmente, chegamos ao fim desta aula introdutória a algoritmos, onde abordamos o conceito de algoritmos, o que eles são, para que servem e sua utilidade nos dias de hoje. Grande abraço e até a próxima!